Quem não ama um drama suculento? Nós amamos! E embora eles representem super-heróis no cinema, nos bastidores, alguns de nossos atores favoritos dos Vingadores se envolveram em um grande drama ao longo dos anos. Seja um comentário perdido que inflama a internet, um post desonesto no Instagram ou um spoiler estragando seus próprios filmes, o drama pode ser o maior inimigo dos Vingadores de todos os tempos. A lista de hoje é sobre os maiores exemplos de drama no set de filmes do MCU. Então pegue suas pipocas extra grandes e vamos começar agora! A Capitã Marvel é claramente a Vingadora mais forte. Quem mais pode apenas ficar parado lá calmamente enquanto Stormbreaker sai voando perto da sua cara? Ela pulveriza os bandidos com o movimento do pulso. Ela atravessa naves espaciais como se fossem feitas de papel e também pode abrir aquele pote de picles com a tampa muito apertada. Ela é claramente uma das principais protagonistas e seu recente filme solo a tornou uma das principais protagonistas da franquia. Mas a atriz que interpreta a Capitã Marvel recebeu muita publicidade por seu comportamento nos bastidores, e isso não tem sido bonito. Quando ela apareceu no Jimmy Kimmel Live, Larson estava falando sobre seu relacionamento com Samuel L. Jackson, que já atuou com Brie Larson várias vezes ao longo dos anos em filmes diferentes. Ela brincou sobre como os dois têm uma conversa em grupo, onde discutem as pessoas em seus filmes que ambos odeiam. Dizer que isso não deu certo é um eufemismo. Imediatamente ela foi identificada como alguém que odeia seus colegas de elenco dos Vingadores, e os rumores dos bastidores não ajudaram a reprimir os opositores. Depois de uma entrevista com Don Cheadle, as pessoas pensaram que a Máquina de Guerra era um dos atores que não gostava dela, o que forçou Cheadle a publicar um tweet dizendo que eram apenas rumores infundados. Temos uma sensação engraçada de que esses tipos de boatos, independentemente de serem verdadeiros ou não, seguirão Larson enquanto ela estiver no MCU. Não o deixe com raiva. Você não vai gostar dele quando ele estiver com raiva. Ele pode tentar fazer o filme sozinho. As pessoas costumam esquecer o Incrível Hulk, que saiu no mesmo ano que o Homem de Ferro, mas com menos elogios. Não é que o nível de Thor, o Mundo Sombrio, seja ruim ou algo assim. É simplesmente esquecível. Sim, o aclamado ator Edward Norton era originalmente o Bruce Banner do MCU, e antes de o vermos se unir aos Vingadores, ele foi substituído por Ruffalo. Por mais fascinante que seja pensar em como seria se Norton ainda fosse o grande monstro verde da franquia, estamos felizes com Ruffalo. Mas por que o Norton foi chutado? Parece ser um drama. Na verdade, tudo se resumia a Norton tentando controlar mais o filme durante a sua produção, onde ele tentou reescrever cenas ativamente, além de fornecer suas próprias anotações sobre como editar o filme. Quando perguntado sobre isso anos depois, ele simplesmente disse que suas ações nos bastidores eram todas porque ele queria um roteiro melhor, e quem pode culpá-lo? O filme foi bom, mas não achamos que alguém o esteja colocando em sua lista de filmes favoritos do MCU em breve, certo? Deveríamos criticar Norton por causa de suas ações egoístas, ou deveríamos ficar bravos com a Marvel por não dar a Norton ainda mais controle do filme de Hulk? Assistindo ao filme original do Homem de Ferro, a parte mais engraçada não é assistir Tony Stark comer despreocupadamente um hambúrguer em uma importante conferência de imprensa, mas sim assistindo Terrence Howard olhar para o traje da Máquina de Guerra e basicamente piscar para a plateia enquanto dizia na próxima vez. Porque, bem, todos sabemos que não foi isso que aconteceu. Quando Homem de Ferro 2 apareceu, o Howard foi substituído por Don Cheadle, o que torna a linha de Howard trágica e engraçada ao mesmo tempo. Se você perguntar a Marvel o que aconteceu, eles dirão que o comportamento de Howard no set não era profissional e que eles não queriam mais trabalhar com o ator. Mas Howard conta uma história diferente. Durante uma entrevista, um fã perguntou o que realmente havia acontecido. Ele disse que na verdade era tudo culpa de Robert Downey Jr. Howard disse que foi ele quem ajudou Downey Jr. a começar o show do Homem de Ferro. Mas o dinheiro prometido para a sequência foi alterado e reduzido para ser entregue a Downey Jr. Howard acusou Downey Jr. de ajudar a empurrá-lo para fora da sequência. Claramente, ele ainda estava amargo com isso. Em algum nível, é compreensível. Fale sobre um pouco de azar, mas considerando o quanto passamos a gostar da Máquina de Guerra de Cheadle, não podemos dizer que foi uma má decisão. O Robert Downey Jr. foi perfeitamente escolhido como Homem de Ferro, tanto que provavelmente é difícil distinguir Tony Stark do ator que o interpreta. Não há melhor maneira de dizer. Robert Downey Jr. é Tony Stark. Pondo de lado seus maneirismos e filantropia gerais, Downey Jr. também é incrivelmente
incrivelmente rico. É relatado que ele ganhou mais de 50 milhões de dólares no primeiro filme dos Vingadores. Você pode imaginar ganhar 50 milhões de dólares por interpretar um super-herói que fica com sua armadura na maioria das vezes? Como nós entenderíamos para Chris Evans ou Chris Hemsworth, que precisam ficar incrivelmente impressionados por seus papéis, mas Robert Downey Jr.? De qualquer maneira, eles usaram o computador em todo o seu corpo. É ainda mais louco saber o que seus outros Vingadores fizeram para seus papéis no primeiro filme. Enquanto Downey Jr. agora pode encher piscinas de tamanho olímpico com dinheiro, seus outros colegas terão que se contentar com uma banheira, já que a maioria só recebeu cerca de 200 mil dólares pelo seu trabalho. A Marvel mostrou ser uma negociadora astuta quando se trata de seus filmes, mas isso era loucura. Então, quando chegou a hora de Vingadores, Era de Ultron começar a filmar, os atores compreensivelmente queriam mais dinheiro. A Marvel estava sendo muito difícil e até ameaçando reformular alguns papéis até o Downey Jr. entrar para salvar o dia. Ele lutou muito para que seus colegas recebessem melhores pagamentos e se recusou a se inscrever na sequência até que eles pudessem conseguir um acordo melhor. Um dos maiores choques da Comic Con não foi o fato de eles estarem fazendo um novo filme de Thor, porque Thor Ragnarok revitalizou a franquia Thor, remodelando o personagem de Thor e mudou completamente tudo e recebeu elogios da crítica. A Marvel teria ficado louca por não fazer outro filme, mas pelo contrário, o primeiro amor de Thor estava voltando ao MCU. É isso mesmo, Jane Foster, de Natalie Portman, não apenas retornará à franquia para o quarto filme, mas também foi anunciado que ela se tornaria sua própria versão de Thor. Isso foi um choque enorme, não apenas porque não era o que muitos de nós esperávamos, mas porque Portman causou muito drama depois de dizer que ela havia terminado com o MCU depois do Thor, O Mundo Sombrio. Para esse filme, originalmente a futura diretora da Mulher Maravilha, Patty Jenkins, estava pronta para começar, mas depois de diferenças criativas com a Marvel, eles se separaram e Alan Taylor foi contratado para dirigir. Isso não se encaixou bem com Portman, que inicialmente estava empolgada com o projeto, principalmente porque Jenkins estava dirigindo. Portanto, quando ela partiu, Portman ficou sem obrigação contratual. Portman não parecia mais fazer parte dessa franquia, com Thor Ragnarok escrevendo-a para fora da história com bastante facilidade e fechando a porta da história de amor de Thor e Jane. E mesmo que parecesse quase todo mundo voltar para Vingadores Ultimato, Portman estava visivelmente ausente, com suas novas cenas sendo filmagens recicladas ou mostrando-a muito longe. O Idris Elba é um ator que trabalha duro e aparentemente quer fazer parte de todas as principais franquias conhecidas pelo homem. Ele está estrelando o novo filme de Esquadrão Suicida. Ele lutou contra The Rock e Jason Statham. Ele estava coberto de maquiagem alienígena para combater a equipe de Enterprise em Star Trek. E ele está no topo da lista de muitos fãs para ser o próximo James Bond. Mas é claro, muitas pessoas assistindo a esse vídeo conhecem Elba como Heimdall. Assistindo aos 2 primeiros filmes de Thor, fica claro que Elba foi muito subtilizada. E combinam isso com o fato de ninguém se divertir muito durante as filmagens de Thor, O Mundo Sombrio. Ele disse que trabalhar na sequência foi de partir o coração e disse a seu agente o quanto parecia tortura estar no filme e só ficou por causa de seu contrato. Talvez os produtores o tenham ouvido porque Heimdall teve um papel muito melhor no terceiro filme de Thor, mas infelizmente foi morto nos minutos iniciais de Vingadores Guerra Infinita. Então, esperemos que Elba esteja feliz por várias razões. Ele interpretou Heimdall de uma maneira que era muito melhor e depois saiu da franquia com uma nota alta para buscar outras coisas. Isso é ganha-ganha, certo? Os atores sempre são colocados em uma situação difícil sempre que seus chefes vão à guerra. Eles não podem realmente escolher lados ou falar mal de ninguém, ou então eles podem ter problemas. Esse tipo de situação foi esclarecida recentemente com todo o desastre do Homem-Aranha. Todos nós sabemos a história até agora. Depois de entregar um enorme momento de máximo suspense em Homem-Aranha, Longe de Casa, a Sony acabou removendo o Homem-Aranha do MCU por um curto período de tempo. Mas os rumores pareciam apontar para a Disney querendo uma porcentagem maior do lucro, enquanto a Sony não cedia. Surpreendentemente, muito do elenco do MCU ficou quieto sobre o assunto, mas alguém não contou isso para o Jeremy Renner. O ator do Gavião Arqueiro no Instagram postou uma mensagem para a Sony dizendo que o Homem-Aranha deveria voltar ao MCU. Quer dizer, é algo que todos queríamos, mas o Renner culpou a Sony pela luta e causou um pouco de controvérsia. Alguns fãs foram rápidos em apontar que a Disney era gananciosa na situação, ao pedir um aumento insano
ano em porcentagem. Algumas fontes dizem que a Disney originalmente ganhou 5% das bilheterias do Homem-Aranha e o novo pedido foi de 50%, o que é um grande salto. Claro que todos queríamos o Homem-Aranha de volta ao MCU, mas algumas pessoas pensam que a abordagem do Renner não era a melhor maneira de fazer as coisas. Alguém pode, por favor, pegar esse pássaro para esse homem? Talvez ele pare de murmurar tudo. Quando Mickey Rourke foi escalado para interpretar Chicote Negro em Homem de Ferro 2, todos ficaram muito animados. O ator estava saindo de um ressurgimento recente da carreira graças ao Lutador, e nós estávamos naquela fase em que não sabíamos que os filmes do MCU ainda podiam ser ruins. Bem, o Homem de Ferro 2 foi recebido com muitas críticas por seus vilões e sua surpreendente falta de Homem de Ferro. Rourke foi especialmente criticado por seu comportamento geral sem vida e falta de energia. Combine isso com seu constante murmúrio e você terá um vilão realmente decepcionante do MCU. Ele causou muito drama, dizendo que não era fã da Marvel. Mas, pelo que parece, talvez ele tivesse um bom motivo para não ser mais fã da Marvel. O Rourke disse que o estúdio cortou quase todas as cenas em que ele tentou fazer do Chicote Negro um personagem mais tridimensional. E, em vez disso, apenas focado em fazer ele o primeiro de muitos bandidos que queriam se vingar de Tony Stark por causa de alguma transgressão passada. Podemos estar do lado de Rourke neste caso. Adoramos absolutamente o Mark Ruffalo como Hulk. E se algum dia eles fizerem um filme solo do Hulk, seremos definitivamente a primeira voz desencarnada na fila para comprar um ingresso. Mas Ruffalo causou um grande drama quando acidentalmente estragou muito Thor Ragnarok. Durante a exibição, Ruffalo acidentalmente não desligou o telefone quando colocou no bolso. E, portanto, uma parte do filme foi transmitida ao vivo para seus seguidores do Instagram. Alguém da Disney teve que ir até ele pedir para ele desligar o telefone. É engraçado ouvi-lo falar sobre como o telefone tocava no bolso, mas ele não quis ser rude durante a exibição e atender. Mas esse não é o pior spoiler. Volte e confira sua entrevista do Good Morning America com Don Cheadle, onde ele basicamente estraga o final de Vingadores Guerra Infinita. Durante algumas perguntas sobre o próximo filme, ele claramente começa a dizer que metade de todo mundo morre, antes de parar e tentar encobri-lo, dizendo que todo mundo morre. O olhar de puro medo em seu rosto depois faz você se sentir tão mal pelo cara. Alguns são rápidos em escrever isso como um pouco elaborado, mas não temos tanta certeza. Vocês acham que Ed Norton teria feito isso? Mas por mais que Ruffalo possa ter estragado as coisas, ele não está nem perto do maior rei spoiler do MCU, Tom Holland. Não importa para onde ele vá, o garoto parece que não consegue ficar de boca fechada. E se você quiser se divertir, confira todas as vezes em que ele estragou os filmes. E depois não deixe de assistir a compilação de Benedict Cumberbatch, impedindo-o de estragar qualquer coisa dos filmes. Ele brincou uma vez que foi informado sobre a cena final de Vingadores Ultimato era um casamento, não um funeral, que dada a sua história, faz muito sentido. Então, escolher apenas uma vez que Holland causou drama estragando é difícil, porque há muitos. Mas o nosso favorito é o momento em que ele estragou o filme em um teatro lotado, que estava lá para assistir Vingadores, Guerra Infinita. Antes do filme começar, Kevin Feige e os irmãos Russo surpreenderam a plateia com participações especiais de Benedict Cumberbatch e Tom Holland. Holland subiu ao palco e imediatamente gritou: "Eu estou vivo!", antes de perceber que o público ainda não tinha visto o filme. Ele pensou que o público tinha acabado de assistir, em vez de estar prestes a assistir, e rapidamente teve que encobrir as coisas. Sim, se você tem um segredo que ninguém pode conhecer, não conte ao Tom. Pessoalmente, achamos que o Ed Norton causou o maior drama no set durante a produção de O Incrível Hulk. Mas e vocês? Qual ator você acha que é a maior rainha do drama e houve alguma ocorrência que nós perdemos? Informe-nos nos comentários abaixo e clique no botão de inscrição para ter um conteúdo incrível do MCU. Como sempre, obrigada por assistir!